Olá, bom demais ter você por aqui. Em 2014, o Brasil relembra os 50 anos do golpe que deu início ao regime militar. As comissões da verdade, já há alguns anos, apuram as violações dos direitos humanos ocorridas no período. Uma delas, a Comissão Municipal de São Paulo, Vladimir Herzog, está convencida de que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi assassinado. E ela não está só. Um personagem que conheceu Juscelino na intimidade contesta há mais de 15 anos a versão oficial de que JK foi morto em um acidente de automóvel. E ele está aqui para falar não apenas sobre a morte, mas também da vida de um dos mais populares e fascinantes presidentes que o Brasil já teve. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi inventado na Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois mundos. Alexander Fleming, a invenção descoberta, iria salvar o mundo. Neste primeiro bloco, recebemos Serafim Jardim. Serafim é fundador e presidente da Casa JK, o lugar onde viveu por 13 anos o presidente Juscelino Kubitschek e que hoje preserva a memória do político. Amigo do ex-presidente, Serafim foi seu secretário particular de 1967 até 1976. Vamos conversar sobre a história de vida de Juscelino Kubitschek, o amigo que Serafim acredita que foi assassinado pelo regime. 2 pontos para ele. O Juscelino estava numa rodovia, poderia ter acontecido um acidente, ele poderia ter morrido num acidente, mas eles fizeram um processo que é uma farsa. Serafim, muito obrigado por sua presença aqui no 2 Pontos, você veio especialmente para essa entrevista, muito obrigado. Eu que tenho a agradecer o convite que vocês me fizeram e falar sobre o JK, para mim é muito importante. Eu costumo dizer, Pablo, que a gente fica muitas vezes um dia e uma noite falando sobre Juscelino Kubitschek. Rende demais, né? Vamos tentar fazer isso aqui em pouco mais de 45 minutos. Bom, a gente começa com uma frase muito marcante do JK, vamos dar 2 pontos para ele. Deus poupou-me o sentimento do medo. É a coragem, ou foi a coragem, a principal característica, a mais marcante do Juscelino? Olha, Juscelino, ele, como todos conhecem, nasceu em 1902 em Diamantina e filho de uma professora, Dona Júlia Kubitschek, e do seu pai, que ele nem o conheceu, né? E com a morte do pai, praticamente ele ficou sendo criado e cuidado pela Dona Júlia. E ele costumava dizer o seguinte, que o pai dele era um homem que gostava da seresta, gostava de dançar, enfim, gostava da boemia. E Dona Júlia era muito, vamos assim dizer, tinha como, não só como professora, mas tinha era autoritária e cobrava do Juscelino, né? E praticamente ela que o criou, que deu a ele tinha ela como mãe e como pai. Será que foi desse exemplo Sim, dela? Aí que vem o seguinte, a coragem do Juscelino aí vem dessa época, porque Juscelino, a casa onde hoje eu sou o fundador e presidente, a Casa Juscelino, na rua São Francisco 241, todas as vezes que ele ia a Diamantina, que eu o acompanhava, ele ia até a casa e contava as suas histórias, né? Aquele quarto humilde, né? A jabuticabeira, porque era a fruta que ele mais gostava, da jabuticaba. E ali ele viveu uma vida muito difícil, porque Juscelino, só aos 12 anos que colocou o sapato, ele andava descalço, era uma pessoa que via aqueles que tinham, na época, condições, vamos assim dizer, que hoje nós falamos condições financeiras, né? E que tinha um carneiro, que ele tinha uma vontade louca de ter um carneiro, que acabou ganhando esse carneiro do padrinho dele, né? E o Juscelino viveu essa vida muito difícil, mas com muita coragem. E logo em seguida, veja bem,
o Juscelino vai para o seminário de Diamantina. No seminário de Diamantina, a dona Júlia conseguiu um lugar para ele com o diretor do seminário. E ele disse para a mãe, olha mamãe, eu vou para o seminário, mas não quero ser padre, né? E lá ele ficou durante 3 anos. E, com muita coragem, ele fez os 3 anos ali no seminário, saiu do seminário, preparou o concurso de telegrafista, né? Conseguiu o lugar de telegrafista, que foi uma das coisas mais importantes para ele, porque eu costumo dizer, veja bem, você falando sobre essa coragem que o Juscelino sempre teve, mas são 4 coisas importantíssimas na vida do Juscelino para mim. A leitura, porque ele dizia para nós que ele tinha lido todos os livros da biblioteca de Diamantina. E muitas vezes, a tia dele, que eu tive a oportunidade de conhecer, a mãe do Carlos Murilo, Feliz dos Santos, ela me contava que chamava o Juscelino para, ô Nonô, vem chupar jabuticaba, e ele vinha com o livro na mão. Então, foi muito importante a leitura para o JK. Segundo, o seminário. O estudo dele no seminário de Diamantina foi importantíssimo. Inclusive, o meu pai, que nasceu também em 1902, que foi companheiro dele, fez a primeira comunhão junta, estudaram junto, contava, né, como ele era no seminário. E o senhor já conhecia ele nessa época? Quando é que você se Não, conhece? aí que eu vou te contar rapidamente. Aí o que aconteceu é o seguinte, veja bem, o Juscelino, quando ele sai do seminário e faz o concurso de telegrafista, né, e que vem para Belo Horizonte, ele enfrenta uma terra completamente diferente. Porque hoje você vê, a pessoa hoje que mora em Diamantina e vem a Belo Horizonte, vê uma diferença muito grande. Mas naquela época, então, era impressionante. E essa amizade, por exemplo, com relação a que você agora me perguntou, ele costumava dizer que era uma velha tradição de família. Porque o meu pai, que foi um grande amigo dele, estudaram junto no seminário de Diamantina, fizeram a primeira comunhão junta, e, moraram junto aqui em Belo Horizonte, onde morava numa velha pensão, Juscelino, Alquimim, Odilon Beres, Tales da Rocha Viana, meu pai, Zé Jardim, e os 2 primos dele, doutor Olemar Lacerda de Oliveira e doutor Divaldo Lacerda de Oliveira. Então, essa amizade era uma velha tradição de família, já com meu pai e com meu tio, que foi arcebispo de Diamantina, que eu chamo Serafim por causa dele, Dom Serafim Gomes Jardim. E como é que surgiu o convite para que você fosse secretário dele? Olha, veja bem, eu até, você está me dando essa oportunidade de dizer, eu não fui secretário particular do Juscelino, eu fui um amigo leal que estive sempre ao seu lado. O Wilson Frade, que era um amigo e me via sempre ao lado do Juscelino, e todas as vezes que eu ia à casa do Wilson, eu estava sempre com ele. Ele, então, passou a me chamar de secretário particular. O secretário particular Serafim Jardim. Mas eu até prefiro dizer o seguinte, eu prefiro ser o amigo leal, que fui amigo em vida e continuo amigo na morte. Você chegou a desempenhar alguma função nessa época de secretário, mas também de amigo pessoal dele? De amigo pessoal, porque é o seguinte, quando o Juscelino volta em 1967, que é logo depois do exílio, termina, ele resolve voltar ao Brasil, ele então me escolhe para estar ao lado dele. E para mim foi uma dádiva de Deus conviver com o Juscelino durante os 9 anos. Que era na hora que ele mesmo dizia o seguinte, quando ele não tinha nada para dar. Ele costumava brincar para mim e falar assim, Serafa, querido, quando a gente não tem nada para dar é duro. Porque, de fato, eu fui o amigo, não o secretário particular, o amigo leal, mas do lado dele, sem ganhar um tostão sequer. Então, eu era um amigo que estive com ele
eu que o recebia aqui no aeroporto da Pampulha, eu que ficava com ele gostava sempre, ele ficava no Hotel Del Rey, e quando nós saímos do Hotel Del Rey, ele virava e dizia o seguinte: você já sabe o caminho, né? Falei, sei. Nós tínhamos de passar em frente ao Palácio da Liberdade para ir para a casa do Dr. Júlio Soares, que era o seu cunhado. E então nós sempre, todas as vezes que ele vinha, quando ele não era convidado para um jantar fora, um almoço, ele sempre almoçava ou jantava na casa do Dr. Júlio Soares. Como é que era ele na intimidade? Seu amigo JK, ele gostava muito de dançar, né? A história conta Olha, isso. o Juscelino era um homem totalmente diferente. Veja você, só dar um exemplo aqui do Juscelino, quando ele assume a presidência da República, em 1956, o Juscelino encontra um país onde nós tínhamos 6.000 e poucos barris de petróleo, nós não produzíamos nada, até linha de costurar nós importávamos. O Brasil era conhecido como Brasil Capital Buenos Aires. 800 quilômetros de estrada asfaltada, isso em 1956. Pois bem, Juscelino assumiu o governo. O Brasil, quando ele deixou a presidência da República, nós já tínhamos 14.500 quilômetros de asfalto. Nós fomos campeões mundiais de futebol. Nós fomos campeões em Wimbledon com Maria Esther Bueno. Nós fomos campeões com Éder Joffre no boxe. Nós fomos campeões de basquete vencendo o grande time americano. E o Brasil era outro. Então, essa energia que o Juscelino tinha, essa coragem que o Juscelino tinha, ele queria transformar também que o brasileiro fosse um povo alegre, né? Um povo que olhasse com mais desenvolvimento, vamos assim dizer, que acreditasse no seu país. Isso foi a coisa mais importante que ele deixou para nós. Bom, vocês se conheceram então logo depois do exílio. Aí quero saber o seguinte, nessa intimidade, essa alegria do povo brasileiro e que ele queria tanto do povo brasileiro, será que ele tinha também, era uma pessoa alegre? Sobre alegre, todas as vezes que nós íamos a um restaurante, veja bem, e que tinha uma música, ele perguntava ao garçom, falei, garçom, arreda aquela mesa ali, e dançava. Ele gostava de dançar, ele gostava, por exemplo, de seresta. Ele não era de cantar, ele de vez em quando, o Peixe Vivo, ele cantava, mas ele era uma pessoa muito alegre, uma pessoa que gostava, ele puxou o pai e, ao mesmo tempo, aquela educação dada pela mãe, né? No Projeto Memória fala de uma iniciativa sua de tê-lo convencido de gravar, né, uma apresentação para um disco. Conta para a gente um pouquinho sobre essa história. É o seguinte, veja bem, nós estávamos indo para Diamantina e eu vi no jornal que Montes Claros tinha feito um disco de seresta. Então eu virei para ele brincando, falei assim, olha, presidente, o Montes Claros já está fazendo um disco de seresta. Se eu faria um disco de seresta de Diamantina, ele falou, faço. Né? E fomos a Diamantina, na volta, eu conversando com os meus amigos da Bemol, a Frânio, mais o Dirceu e o Célio, né? Resolvemos fazer a gravação. Então eu trouxe o grupo de seresta de Diamantina, fizemos a gravação na Bemol, e ele estava em Portugal. Quando ele voltou, nós fomos a Bemol para ele poder gravar a voz dele, o início do disco, porque ele não canta, eles falaram que Juscelino, inclusive houve uma época que a Última Hora criou um caso dizendo o seguinte, que ele cantava, e toda hora, Juscelino canta, Juscelino não canta, Juscelino canta, Juscelino não canta. E o Juscelino não cantava, porque ele gostava por exemplo, como eu disse aqui, eu viro e escuta, né? De ficar, eu viro, escuta, e só. Mas gostava de dançar, não resta dúvida.
A gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais sobre a vida do Juscelino e também sobre a morte dele. No próximo bloco vamos contar também com a presença de William Santos, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que auxiliou a Comissão Municipal da Verdade de São Paulo. O Dois Pontos volta já. Eu quero é mais sentir e infringir os cânones desse lugar, onde milagres, prazeres sem fingir. Existe vida do lado de fora, todos sabem, só eu quem não sei. Todos sabem, só eu quem não sei. Os ateus já sabem dos milagres, eu não sei, não sei, não sei, não. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Nós estamos de volta hoje falando sobre os segredos da vida e da morte de Juscelino Kubitschek. No primeiro bloco, recebemos Serafim, diretor da casa JK, amigo e secretário particular do ex-presidente. Serafim luta há mais de 15 anos para provar que JK foi assassinado pelo regime militar. Neste bloco, contamos também com a presença de William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. O William auxiliou a Comissão Municipal da Verdade de São Paulo, que reconheceu que a versão de Serafim é verdadeira. William, muito obrigado por sua presença aqui no Dois Pontos, viu? Nós que agradecemos a TV UFMG, você e com a presença também do Serafim Jardim. Bom, tem algumas frustrações na vida do JK, né? Uma delas foi não ter entrado na Academia Brasileira de Letras. Ele te disse alguma coisa? Ficou algum resquício assim de, digamos, tristeza? Existe, inclusive, naquela série da Maria, da Globo, que foi feita sobre Juscelino. Maria Adelaide Amaral. Maria Adelaide Amaral. Ele tem um momento que ele recebe a notícia na casa da sua filha, da Maristela. E quando ele recebe a notícia que ele perdeu a academia, né, ele então, todo mundo, ele levanta e pega e sai dançando com uma das filhas. Não sei se foi com a Márcia ou com a Maristela. E naquele momento, na série da Maria Adelaide, a Márcia, aquela que faz o papel da Márcia, diz assim: ô papai, por que o senhor não vai para Diamantina, ficar lá com seus amigos, Serafim Jardim e Leandro Costa? Então, durante esse seriado, porque eu estava bem jovem, porque a diferença de idade minha, do Juscelino, de 33 anos. Eu nasci em 1935 e ele em 1902, né? Mas nesse seriado, a única coisa que aparece com relação a Serafim Jardim é essa onde a Márcia fala: ô papai, por que o senhor não vai para Diamantina? Se distrair lá com seus amigos, Serafim Jardim e o Leandro Costa. Então, o Juscelino sofreu muito, porque eu tenho uma carta, um xerox de uma carta, que foi me dado pelo Adolfo Bloch, onde ele faz uma carta ao presidente da academia, não aceitando ser candidato, mas forçaram ele a ser candidato. E foi um complô feito contra Juscelino, porque, por incrível que pareça, ele perde por um voto. Ele perde por um voto. E este que é nomeado, que vai para a academia, era
também caçado pela própria Revolução. Tanto que ele aceita e depois ele larga a academia e vai embora para Goiás, volta para Goiânia. Então ele sofreu muito, porque o Juscelino nunca tinha perdido uma eleição. Você falou dos complôs aí, né? Ele teve vários adversários pelo longo da vida. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre a fase, digamos, mais tenebrosa da vida dele, que foi depois do exílio. Tem uma frase aqui marcante dele também, que a gente vai colocar 2 pontos. Estão querendo me matar, mas ainda não conseguiram, disse certa vez o Juscelino Kubitschek. Ele desconfiava de alguma coisa? Não resta dúvida. Eu convivi com ele 9 anos. Esses 9 anos, como o Wilson mesmo me chamava de secretário particular, mas era um amigo que estava ali sempre presente. Então eu vi o presidente várias vezes. Né? Inclusive, no dia 7, veja bem, no dia 7 de agosto, correu um boato muito bem montado que ele tinha morrido num acidente de carro. Acontece que eu estava em casa quando me telefona o Wilson Frade perguntando se eu tinha notícia do Juscelino. E eu disse assim, olha, Wilson, a notícia que eu tenho é que ele está na fazenda. O Wilson virou para mim e disse assim, não, Serafim, eu recebo aqui, se não me engano, da Folha de São Paulo, que ele morreu num acidente de carro. Eu imediatamente liguei para Brasília, para meu filho mais velho, o Marco Antônio, que fosse lá na fazenda. Meu filho virou para mim e falou assim, também está correndo um boato aqui que ele morreu num acidente de carro. Aí meu filho vai e volta ali para as 8h30 da noite, me avisando que ele estava bem. Acontece que nessa noite morre um grande amigo dele, o Geraldo Vasconcelos. O Geraldo Vasconcelos tem um infarto, morre, e no outro dia era dia dos pais, quando eu recebo o telefonema dele, se eu podia apanhá-lo no aeroporto da Pampulha. Foi aí então que eu vou. Houve um atraso do avião, e eu chego, quando eu vou pegando ali a pasta dele, virei para ele e falei assim, poxa, gente, o senhor ontem nos passou um susto. Ele falou assim, estão querendo me matar, mas eles não me mataram não. E deu uma gostosa gargalhada. Porque ele era um homem tranquilo, sossegado, mas eles queriam de fato, porque é impressionante o que aconteceu durante esse tempo. O Juscelino, por exemplo, fica diabético depois dos 60 anos. E além disso, veja bem, o caso do avião, ele num avião, né, passando por Brasília, o avião com pane de combustível, o piloto pede para descer, a torre pergunta se estava, o presidente Juscelino diz, então está impedido de descer, ele teve de descer em Lusiânia. Então, esses casos que aconteceram, estão querendo me matar, é verdade. Desses indícios, são 90, não tem como a gente falar de todos, mas quais que são os mais importantes que você destacaria? Primeiro, parabenizar, e já fizemos assim, a Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, que fez um trabalho exemplar e que deu voz e deu espaço para aquilo que o Serafim vem sempre pregando e que nós também apoiamos, que é com relação à morte do JK, que ele foi vítima de um atentado, né? Ele faleceu sim no acidente, mas foi vítima de um atentado em virtude do motorista dele, Geraldo Ribeiro, ter recebido, né, um tiro na nuca e que provocou aquele acidente em 76 na Via Dutra, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, né? Então acho que é um trabalho que foi feito, que foi muito profundo, porque foram ouvidas as pessoas, houve viagens, inclusive oitiva de muitas testemunhas, que estavam inclusive no dia, né, Serafim, do ônibus da aviação Cometa, e que trouxe à tona a verdadeira história que o Brasil já desconfiava e que agora nós temos certeza, que JK foi vítima de um atentado armado e forjado, né, por setores ligados ao regime militar vigente à época, que aliás tinha muita ligação com os outros regimes totalitários na América Latina toda, né, e que esses faziam parte, tanto o Brasil, da chamada Operação Condor, né? Então tem muita essa ligação histórica. A versão oficial dá conta de que houve um acidente, né, de que o carro bateu, que o ônibus bateu no carro em que estava o JK, mas a sua versão é outra, né, Serafim? E a da comissão também é outra. Perfeito.
eu, quando pedi a reabertura do caso do JK, a dona Sara, em 1986, se não me engano, no dia 19 de outubro de 1986, ela deu uma entrevista ao Jornal do Brasil, onde ela dizia textualmente que o presidente tinha sido assassinado, tinha sido morto. Mas ela recebeu vários telefonemas de pessoas amigas, né, que eu não vou citar aqui os nomes, pedindo a ela que não era a hora, que se ela dissesse no outro dia. E eu estava em Brasília, eu estava coordenando a campanha da Márcia Kubitschek para deputada federal. E eu morava na 305, no mesmo apartamento com Dona Sara e com a Márcia. Foi quando ela deu essa entrevista e, no outro dia, ela foi procurada pelos jornais, pelas TV, enfim, todo mundo, pelos revistas, jornais, queriam saber da morte. E ela, então, não falou. E durante esses 10 anos, Dona Sara não falou, mas comigo, nós conversamos várias vezes, ela tinha certeza que tinha havido um complô. Na década de 90, você pediu, né, a exumação do corpo Aí dele. eu pedi. Aí, em 1996, eu dou uma entrevista ao jornal O Globo e, depois dessa entrevista, eu faço uma carta ao Fernando Henrique Cardoso pedindo a reabertura do caso. Ele manda essa carta para o seu ministro da Justiça, que era o Nelson Jobim, e o Nelson Jobim, eu pedi uma audiência também, estive com ele, né? Mas, no final das contas, eu recebi lá do chefe de gabinete do Nelson Jobim, dizendo que não iam reabrir o caso, porque não tinha nada de novidade. Pois bem, eu então encontrei com um grande amigo meu lá de Brasília, que é um advogado, ele era diretor da OAB também, o Paulo Castelo Branco. E ele me acompanhou até o Nelson Jobim, e depois, quando ele viu que eles não iam mexer no caso JK, nós fomos para Resende. E lá em Resende, nós conseguimos termos ao nosso lado um dos maiores peritos, não é de Minas Gerais, não, do Brasil, Alberto Carlos de Minas. O Alberto Carlos de Minas, ele se especializou na França, nos Estados Unidos, foi durante 17 anos diretor do setor de perícia de Minas da Polícia Civil, né? Tinha 32 anos, um homem sério, né? E ele foi e me ajudou bastante, porque é uma farsa, Pablo, uma farsa o processo. Porque, veja bem, o Juscelino estava numa rodovia, poderia ter acontecido um acidente, ele poderia ter morrido num acidente, mas eles fizeram um processo que é uma farsa. Para você ver, eu vou citar só algumas coisas desse processo para você ver. Primeiro, eles nomeiam diretor do Instituto Médico Legal e do Departamento Técnico da Polícia Civil do Rio de Janeiro, um promotor de justiça que chama Gil Castelo Branco. Este homem não era médico legal, ficou como diretor do Instituto Médico Legal. Não era perito em nada, foi chefiar o Departamento Técnico da Polícia Civil. E foram os dois que resolveram quase todos os problemas da mentirosa morte do presidente. Porque, vejam vocês, o corpo do Geraldo, quando o Geraldo está lá na medicina Geraldo legal, o Geraldo motorista, eles colocam, é o primeiro a ser colocado dentro do caixão e fechado, enquanto o do Juscelino ficou encostado na parede, né? E depois eles mandam fazer
o raio-x no corpo do Juscelino, mas do Geraldo eles não mandam fazer nenhuma biografia. Então, este é um primeiro caso. Segundo, não tem uma foto, nem do Geraldo Ribeiro, motorista, nem do Juscelino no processo. Aonde na página 109 está assim: deixa o signatário de apresentar ao laudo as fotografias referentes aos cadáveres, acolhendo a recomendação de ordem superior. Que ordem superior é essa, Flávio? Que ordem superior é essa? Então, eu venho lutando, olha bem, há 17 anos, você fala mais de 15, mas são 17 anos. O Josias, motorista, sofreu terrivelmente. Ele jamais... Veja você, eu vou falar rapidamente aqui, porque a televisão a gente tem que ser muito rápido. Josias, só para poder lembrar, Josias, o motorista do ônibus, Cometa, né? Que supostamente teria batido no Veja local. bem, eu tenho esses documentos que depois posso passar para você. Existe um relatório do Josias, onde ele diz que parou 20 minutos, porque ele vinha, o ônibus que viu o acidente, era o ônibus do Josias, o 3148. Então, o Josias para ali, tem o relatório do Josias, assinado pelo Josias, onde ele fica ali, ajuda a tirar o motorista do scanner, depois volta sem buzinar, sem chamar nenhum dos passageiros, continua a sua ida para o Rio. Na primeira polícia rodoviária, o Josias para, é ele que fala com o guarda rodoviário Sidney Pimentel, que tinha acontecido um acidente no quilômetro 165. O Sidney Pimentel não vê, no depoimento do Sidney Pimentel, ele não vê nada de anormal no ônibus, está tudo isso no processo. Ele não vê nada de anormal no ônibus. Nenhum dos passageiros reclama. Josias vai para a rodoviária do Rio de Janeiro. Dali ele vai para a garagem da Cometa. Chega na garagem da Cometa, veja você, o chefe de trânsito da Cometa examina o ônibus, não vê nada de anormal no ônibus. Esse ônibus volta para São Paulo a 1h da manhã e o Josias volta para São Paulo num outro ônibus. Quando o Josias chega em São Paulo, ele é preso como o assassino do Juscelino. E o ônibus também. E eles vão, esse Gil Castelo Branco, porque para tirar a tinta do ônibus, para mandar fazer análise, tinha de ser ou com um advogado do lado, ou com um juiz. Ele tira, leva na mão para poder fazer o exame. E devia te fazer o exame na secretaria estadual, né? Eles mandam fazer numa terceirizada. E o pior de tudo é que o analista-chefe não assina o laudo. O juiz não aceita. Então, são coisas assim que está mais de que provado que o Josias jamais bateu no carro do JK. Não tem como. E pior disso, que em 1996 eu pedi que fizesse uma nova perícia do carro, dos pedaços do carro que ficaram lá em Resende, né? Eles fazem análise e colocam o motor completamente diferente do carro do Juscelino. Eu tenho isso também. E, além disso, eles dizem, não foi o ônibus que bateu no carro, não, foi o carro que bateu no ônibus. É impressionante os erros, as falhas. E outra coisa, quando eu reabri o caso do JK, eu recebi uma carta de uma violência de 52 oficiais, né, do Exército e da Polícia Civil. Eles falam lá assim. E nesta carta, eles acabam comigo. Você não pode nem imaginar, até com palavras de baixo calão. E termina dizendo o seguinte, que eu não deveria ter nascido. O que eles não têm culpa.
mas pelo menos ficar calado. Ok, agora a gente vai pegar um pouquinho dos pontos, digamos que contraditórios, ou então que as pessoas dizem que não são verdade, enfim, sempre defendendo a versão histórica. Aí eu vou colocar 2 pontos aqui para Maria de Lourdes, que é filha do motorista Geraldo. Ela diz o seguinte: eu, na qualidade de representante legal e afetiva da família, diante dos fatos, da credibilidade do IML na época e dos laudos emitidos em vários estados, acredito até hoje que a perícia de 1976 estava correta, isto é, que meu pai, Geraldo Ribeiro, não tinha sido atingido por projétil de arma de fogo. Por que a família do Geraldo e até a família do JK, eles têm uma versão diferente da sua? Olha, começa o seguinte, eu fui muito amigo do Geraldo, viajei muito com o Geraldo e com o presidente, né? E a Maria de Lourdes, ela quer dizer certas coisas, inclusive escreveu um livro, ela é convidada para comparecer na Câmara, quando fazem uma comissão, que depois eu vou falar sobre isso também, e ela até mente, porque ela diz numa carta, porque ela não comparece lá não, ela escreve uma carta, e nessa carta ela diz que eu, como chefe de gabinete do governador Eduardo Azeredo, telefonei para ela, oferecendo para ela emprego, olha para você ver, para ela dizer que o pai dela tinha uma bala no crânio. Agora ela torna a dizer a mesma bobagem, porque ela diz o seguinte, que iam levar o crânio do pai dela para São Paulo para poder dar um tiro no crânio do pai dela. Quer dizer, é totalmente outra coisa. Quando eu pedi a exumação do corpo do Geraldo, eu estava certo que ele tinha sido enterrado aqui em Belo Horizonte. Entanto, enterraram o Geraldo no Rio de Janeiro. 3 anos depois, pegaram os restos mortais do Geraldo e trouxeram para Belo Horizonte. Então, veja você, o caso, eu fico impressionado de ver a filha. Eu não estou aqui querendo... Ela chegou a colocar na carta dela. Agora, análises do IML da década de 90 também, Serafim, dão conta de que essa perfuração no crânio do Geraldo teria sido provocada por um prego, né, como o próprio William já disse aqui. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Assim? Olha, eu digo para você o seguinte, eu já falei sobre o perito que eu convidei para ficar do meu lado. Foi o Alberto Carlos de Minas. Pois bem, por que não deixaram o Alberto Carlos de Minas tirar a fotografia do crânio do Geraldo, quando ele viu? E por que só uma parte do crânio esfarelou, enquanto você sabe perfeitamente que o crânio tinha de esfarelar, era todo ele, não uma parte, aonde ele viu que tinha, né, um projeto de arma de fogo. Então, o que acontece é o seguinte, eu hoje tenho certeza, porque o Alberto Carlos de Minas, para mim, é um período, podemos assim dizer, de mão cheia. O cara que fez cursos, né, que conhece perfeitamente, que ele dizia o seguinte, olha, Serafim, é uma bala, e que naquela época essa bala era uma bala do próprio... Projétil, né? Com o nome de batente, de uso exclusivo das Forças Armadas. Ele fala isso. E eu agora te pergunto o seguinte, eu não quero aqui acusar ninguém, absolutamente, mas eu faço a seguinte pergunta. Por que há 3 meses atrás, nós tivemos uma reunião, eu, o Paulo Castelo Branco, que veio de Brasília, e o Gilberto Natalino, presidente da Comissão da Verdade, Vladimir Herzog de São Paulo, com o secretário, aqui o Rômulo Ferraz. Fomos muito bem recebidos, tivemos com o doutor Márcio. Ele disse para mim, inclusive, que esse prego ia ser apresentado um pouco menor, porque foi usado muito aço. Ele falou isso comigo. E agora não aparece nem o prego e nem o crânio do Geraldo. Agora, quem interessa esconder essa versão de vocês? Você me contou em off
de que tentou, né, em off, quando eu falo em off, um pouco antes do programa começar, né, William? Você me contou de que tentou a criação de uma comissão da verdade aqui em Belo Horizonte e que eles não quiseram fazer essa comissão da verdade. Fala um pouquinho sobre isso. E a quem você acredita que cabe esconder isso, enfim, interessa esconder? Na verdade, com relação a Belo Horizonte, foi um pedido nosso que nós fizemos, né, 2 vereadores na Câmara Municipal que apresentaram, e depois veio lá foi com a justificativa e tudo, mas falaram que é inconstitucional. É inconstitucional criar a Comissão da Verdade em nível municipal, não tem jeito, né? Mas a Câmara Municipal, isso é matéria esperada, mas a Câmara Municipal de São Paulo o fez, né? Conseguiu ir mais a fundo daquilo que nós podemos imaginar, até porque aí o Serafim falou um negócio interessante com relação à família, por exemplo, do motorista. Mas o inquérito, para qualquer estudante de direito, né, qualquer estudante que lê o inquérito todo como nós lemos, você vai ver as falhas e contradições do inquérito que foi feito. O inquérito fala mais alto que isso, né? Quer dizer, existem os fatos, que nós casamos isso com todos os fatos, as análises históricas e técnicas das falhas que foram, e para a gente foi isso colocado de forma proposital, até porque quem fez o laudo, o próprio Serafim falou, não tinha credibilidade para isso, né? O perito inicialmente, que foi apontado para poder acompanhar o caso da morte de JK e do motorista dele na época, ele foi depois afastado a bem do serviço público por um pedido do Ministério Público, porque tinha feito laudos falsos, né? Então, as contradições... 8 laudos falsos. As contradições, né, que existem dentro do inquérito, que foram levantadas agora, e nós tivemos, inclusive, uma visita aqui do próprio motorista, ex-motorista da Cometa, o Josias de Souza. Ele esteve em Belo Horizonte. Nós fizemos audiência pública. E procuraram ele com 2 malas. Isso, e ele reafirmou isso aqui em Belo Horizonte. Que logo após ele foi procurado com 2 malas de dinheiro por 2 motoqueiros. Para que ele dissesse que tinha batido no carro de auxílio. Para assumir. No entanto, no inquérito instaurado, que ele foi preso inicialmente, ele foi absolvido na primeira e segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi absolvido, né? Mas ficava aquela pecha. É uma pessoa hoje que mora em Indaiatuba, numa casa de repouso de favor, tá? Foi excluído da sociedade, porque ficou aquela marca como causador da morte de JK. Eu acho que o Estado brasileiro deve uma reparação para ele. E disso nós nos propomos, né? Quando dá, né, Serafim? Fizemos aqui uma audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. O próprio presidente da Câmara Municipal, o Gilberto, que é o presidente da Comissão da Verdade, esteve presente. O Josias esteve presente, reafirmou aquilo que ele falou em São Paulo, né? E nós saímos de lá com um compromisso. Fazia todo o material, já estamos fazendo, para entrar na comissão da anistia, para ter a reparação também em favor do Josias de Souza. Que eu acho que aquilo que aconteceu com o ex-motorista da Cometa, que foi responsabilizado pela morte de JK, acabou com a vida dele, perdeu família, né? Uma pessoa que mora sozinho hoje, numa espécie de um asilo no interior de São Paulo, está com a vida destruída, e uma pessoa muito emotiva, porque depois desses anos todos, por iniciativa desse guerreiro, Serafim Jardim, é que a gente pode reconstruir essa história e mostrar qual foi a face dessa história do Brasil, que sempre foi obscura e nunca chegou à população. Então nós aproveitamos isso, né, com a brecha que se deu com a criação da lei que foi sancionada, que criou a Comissão da Verdade, que tem os poderes para isso. Então mandamos esse material da Comissão da Verdade em nível nacional para Brasília, o que fez também a Comissão da Verdade de São Paulo. Agora são 90 indícios, né, que a Comissão Municipal de São Paulo levantou. Isso. A gente falou um pouco sobre a questão do motorista, do ônibus, falamos também sobre o prego, que eles acreditam que seja prego, enfim. Quais que são os outros indícios? São vários, né, mas colocam mais alguns aqui para que a gente saiba. Não, tudo bem. Eu acho que tem um que é muito importante, que foi uma carta que foi descoberta em 76, né, Serafim? Que essa carta... É o seguinte, a vitória do Carter nos Estados Unidos, acontece que o Contreiras, que era o chefe do Serviço Nacional de Informações do Chile, faz uma carta ao chefe do Serviço Nacional de Informações do Brasil, que era o Figueiredo. Veja bem, nessa carta diz o seguinte,
que a vitória do Carter nos Estados Unidos iria beneficiar 2 políticos no Cone Sul, Kubitschek no Brasil e Letelier no Chile. Pois bem, o Juscelino morre em agosto e o Letelier, Orlando Letelier, morre em setembro. Só que mataram o Letelier em Washington, colocando uma bomba no carro dele, ele e a secretária morrem. Acontece que o Contreras foi preso, os 2 que puseram a bomba no carro do Letelier estão também detidos. E aqui não aconteceu nada, simplesmente nada. É o que a gente dá a veracidade do conteúdo da carta. Da carta. É isso? Os fatos que se procederam depois dessa carta. Né? Esse alerta que foi feito do chefe da DINA, João Batista Figueiredo. O Contreras, né, foi preso e os 2 também acusados disso. Aliás, ele está tudo isso, Santiago eu quero do Chile até hoje, dizer né, o seguinte, cumprindo a pena. Ter essa oportunidade para dizer a Operação Condor, veja bem, havia no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Paraguai, na Bolívia. Então, não foi só o caso. O Juscelino, por exemplo, morreu em agosto, o Letelier em setembro, o Jango em dezembro, o Lacerda em maio, está compreendendo? O general Prates lá. Quer dizer, infelizmente, eles cometeram 2 grandes erros. Foi caçar o JK e matar o Juscelino. Porque o Juscelino era uma pessoa que tinha um coração bom, que queria a democracia, que queria o desenvolvimento. Pois é, o desenvolvimento. É um presidente que faz o desenvolvimento através do capital estrangeiro. Quais que são os motivos para uma ditadura de direita matar um presidente que tanto apoiou os Estados Unidos e o capital estrangeiro de forma geral? Mas o que acontece é isso que eu estou dizendo para você. Infelizmente, eles foram, né, vendo, eles queriam se perpetuar no poder. E aqueles que fizeram a Revolução de 64 e que puseram o comunismo como o inimigo, né? O inimigo, eles queriam se perpetuar no poder. E vendo que o Juscelino, porque tem o livro do Carlos Murilo, Felício Santos, que foi deputado estadual, deputado federal, primo do Juscelino, né? Ele escreve e conta o caso que o Geisel queria conversar com o Juscelino e haviam 2. Ele está no livro dele. Queriam 2 coronéis que queriam, 2 generais que queriam ter um contato com o Juscelino. E ficou marcado esse encontro e Juscelino morreu praticamente na véspera desse encontro. Então, quem matou Juscelino e por quê, Serafim? Olha, quem matou Juscelino foi a Revolução de 64. Eu, por exemplo, recebi uma carta de uma violência total, né, porque saiu uma reportagem e dizia o seguinte: Serafim Jardim diz que os militares, os maus militares, aqueles que queriam se perpetuar no poder, aqueles que mataram o Juscelino, porque eu estou há 17 anos lutando pela verdade. Nós queremos a verdade. A casa Juscelino, Pablo, é visitada por vários jovens. Veja você, hoje a pessoa com 40 anos tinha 2 anos quando o Juscelino morreu. Está fazendo 38 anos agora que o Juscelino morreu. E chegam lá, têm o maior interesse de conhecer a história do Brasil, esses 50 anos em 5. É muita história, né, Serafim? É muita história. Então, o que aconteceu? Nós temos de lutar pela verdade. E o que nós queremos é a verdade. Ok, Serafim, eu agradeço demais a sua presença aqui no 2 Pontos. Muito obrigado por sua presença, veio especialmente para isso. A gente agradece muito, viu? Eu que agradeço a vocês e fico feliz de saber que hoje a TV da UFMG tem aí o Kiko e você. Okay. São 2 pessoas que eu agora convido para ir conhecer a Casa Juscelino, essa luta minha para poder
manter viva a imagem do presidente. Ok, obrigado. Obrigado também, William, pela sua presença aqui com a Estamos à gente. disposição, nós que agradecemos, inclusive, pelo empenho, né? E mais que isso, pela iniciativa da TV UFMG. Eu acho que isso vem contribuir para enriquecer o debate, trazer um pouquinho da história e a gente trazer o outro lado daquilo que não é escrito nos livros que você compra na livraria. Ok, grande abraço aos dois. Bom, o programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@gmail.com. Grande abraço a todos e até a próxima.